Chegando para mais um encontro com você aqui. Nós estamos chegando na nossa aula. Muito importante essa aula, porque nessa aula eu vou trazer para você algo muito especial, que é, embora ela tenha um caráter um pouquinho mais técnico, ela vai te colocar em pé de igualdade com qualquer escritor. Então veja a importância. São alguns elementos técnicos. É uma aula curta, fica tranquilo. Mas olha só, são elementos que vão te ajudar, digamos assim. Você já viu aquela expressão? Eu tenho um amigo advogado que a gente costuma usar muito essa expressão. Fala assim, eu converso do botequim ao tribunal. Ora, é básico. Você consegue ter uma boa conversa com pessoas mais simples, assim como pessoas mais cultas. Então, é muito importante você ter uma ideia a respeito de alguns termos da literatura que vão te ajudar, mesmo sem nenhuma graduação mais especializada ou mais forte, né, em níveis mais altos, vão te ajudar ainda assim a ter matéria, sabe? A ter material para bater papo. Tá? Então vamos lá. O nosso assunto de hoje é os tipos característicos dos personagens. Tá? Nós estamos no nosso módulo de personagem e nessa aula eu vou compartilhar com você alguns tipos de personagens que foram diagnosticados pelo britânico Edward Morgan Foster. Deixa eu mostrar aqui para você. Edward Morgan Foster. Ele é um romancista bastante importante, britânico, né? Viveu lá, faleceu em 1970, viveu aí, teve seu auge aí por volta de 1930, 1940. Seja como for, a ideia aqui é, vamos diagnosticar quais são os tipos de personagem. Talvez você possa me perguntar, mas Hélio, isso aqui vai ter uma importância no livro especificamente? Olha, basicamente não. Tá? Você não é algo de aplicação, mas é algo muito importante para o seu conhecimento, para o enriquecimento literário que você terá para ficar em pé de igualdade com qualquer outro profissional da área, tá bom? Então vamos lá. Os tipos que existem diagnosticados por Edward são os lineares típicos, os lineares caricaturas, circulares caracteres e circulares símbolos. Tá? Então vamos por parte para você não se perder. Vamos um por um, tá? Fica tranquilo. Vamos falar primeiro sobre os personagens lineares típicos. Olha, são os personagens que com uma espécie de, digamos assim, uma espécie de ideia única, tá? Uma qualidade única. Então, eles têm uma vida comum, uma rotina comum, tudo é comum. Eles têm uma forma única de vida. Não tem profundidade. Como eu preguei na aula anterior para você, compartilhei com você, um bom personagem, um bom protagonista tem que ter profundidade. Né? Então, para isso, a gente aprende a criar ali conflitos. Neste caso, é importante diagnosticar que no roteiro não terão apenas o protagonista e nem tão somente o antagonista. A gente tem que trabalhar outros personagens. E pode ser que você coloque personagens na sua história que, embora eles não tenham ali uma função protagonista, eles também vão ter o seu destaque por suas características. Mais especificamente sobre esses lineares típicos, é legal você anotar isso, tá? Lineares típicos, eu vou deixar anotado aqui embaixo da aula para você também, tá bom? São personagens, então, como eu disse, que não tem nada marcante, né? Nada em profundidade. Marcante tem, eu vou te explicar. Mas no geral a personalidade desse personagem é pobre, é repetitiva, é previsível, é aquele tipo de personagem que você meio que já até sabe o que ele vai fazer diante de alguma situação, mesmo que você não conheça ele. Se apresenta como uma pessoa padrão, uma pessoa ortodoxa, dogmática, aquela que sempre age da mesma forma. Você sabe que se você age de uma determinada forma na tua casa, se você reparar bem nos teus rituais, você vai notar que você é como é em qualquer área de sua vida. Exemplo, se você é uma pessoa organizada, tem o seu quarto arrumadinho, provavelmente a sua cozinha é igual. O banheiro da sua casa, a sala. Por quê? Nós tendemos a repetir, no geral, um determinado comportamento padrão. E isso você vai identificar
nesse tipo de personagem. Então, lineares, tá? Personagens lineares típicos, tá bom? Agora, você pode me perguntar, mas eles têm alguma importância no texto? Sim, tem. Primeiro porque eles fazem um trabalho coadjuvante que muitas vezes enriquece também, fortalece o roteiro, dando mais destaque ao próprio protagonista. Exemplo, Sancho Panza. Olha, se você parar para pensar, se você já leu a obra, você vai ver que ele era uma espécie de... Ele tinha um jeito cético, né? E em relação ao seu parceiro, no caso Don Quixote de La Mancha, que era um sonhador. Então o Don Quixote era o tipo sonhador, visionário. E o Sancho Panza era o azarão, né? O cara chato, o cara cético. Tudo para ele era meio matemático. Outro exemplo, pegar na filosofia, você vai ver que Aristóteles era um cara mais viajado, né? Um cara mais para frente, mais à frente do seu tempo, enquanto Platão já era mais travado. Ele queria mais explicar o passado, enquanto Aristóteles tinha uma visão futurista. Então, no caso aí, o linear típico era o Platão. Um outro exemplo são personagens como, se você pegar num roteiro geral das histórias, você vai notar comadres, fofoqueira, padre, enfim, gente que age como age sempre em qualquer área. Então, um padre ele age como padre em qualquer área. Uma comadre age como comadre em qualquer área. Uma fofoqueira é fofoqueira em qualquer situação. Então, esses aí são os personagens lineares típicos. Depois disso, nós temos o segundo, que são os lineares caricaturas. Né? Vamos tomar nota. Lineares caricaturas. Se você está assistindo aqui pela plataforma, você verá que em cima do próprio vídeo tem aqui um botãozinho para você tomar nota. Tá? Então, você também pode fazer as suas anotações ali e acessá-las facilmente. Esses lineares caricaturas, eles são, assim como os lineares típicos, eles têm características comuns. No entanto, eles recebem nessas características comuns uma espécie de dose de exagero. Então, seria basicamente o seguinte, a fofoqueira ela é muito fofoqueira. Então, o cara que é chato, ele é muito chato. Então, ele acaba saindo da linearidade, ele acaba ganhando um certo destaque, por quê? Porque ele tem um comportamento comum, ele sempre vai agir daquela forma, só que, neste caso, no linear caricatura, o autor ele exagera um pouco neste padrão. E aí fica engraçado. Então a maioria dos personagens que se enquadram nessa linha, eles são personagens que acabam se tornando cômicos por se comportarem de maneira mais ridícula ou satírica. Um exemplo disso seria o Mr. Bean. Né? Ele passa um seriado americano. Ele tem um comportamento totalmente padronizado. Não tem nada de anormal, ele não faz nenhuma grande aventura, ele não voa, ele não tem nenhum grande objetivo. O filme só mostra a vida dele, basicamente, a rotina da vida dele, só que exagera na dose. Né? Tipo assim, o padrão dele não é apenas linear, ele é caricatura, ele se acentua. Né? Então, por exemplo, o Mr. Bean faz ginástica. Cara, mas ele exagera na ginástica ao ponto de isso marcar para você como personagem. Tá bom? Um outro exemplo ainda dentro da literatura, você pode encontrar no livro A Relíquia de Eça de Queiroz, de 1887 esse livro, e lá tem uma beata fanática, maluca, que chamava Dona Senhora Patrocínio das Neves. É uma portuguesa, né? Que era a Dona Patrocínio das Neves. O que ela é? Ela costuma usar um lenço roxo, enorme no queixo, e uns óculos defumados assim, e ela tem um temperamento explosivo. Então veja, são comportamentos comuns usar um lenço, principalmente naquela região e naquela época era comum, só que o dela era exageradamente grande e roxo, os óculos defumados, enormes, uma paranoia com relação a sexo, ela ficava procurando, inclusive, nas empregadas, se tinha algum rastro de homem. Né? Então, era uma característica marcante também. Tá? Então, a sacada aqui no linear caricatura é que o detalhe está no exagero das características comuns. Tá bom? Então, assim a gente fecha a questão do linear caricatura. Ainda vale um exemplo aqui. Olha só.
Um linear caricatura que marcou bastante em novelas. Você deve lembrar um senhor que usava bigode e pegava o relógio dele e fazia assim, ó. Lembrou? Você lembrou ou não? Olha só, Senhorzinho Malta, né? Acho que na novela Roque Santeiro, olha que bacana. Ele tinha esse trejeito, que é um trejeito comum, todo mundo faz isso, né? Para poder, pelo menos quando usar relógio, né? Faz esse movimento do braço para poder acertar o relógio no pulso. Só que ele fazia demais, fazia quando estava nervoso. Então ele exagerava em um movimento que era comum. Isso dá a ele, portanto, a característica de personagem linear caricatura. Terceiro item, linear caractere. Este tipo de personagem ele é mais dinâmico, é complexo e muitas vezes ele é tridimensional. É bem acabado, sabe aquele personagem do tipo papéis executados por Meryl Streep. A Meryl Streep ela é uma atriz que faz personagens mais ou menos nessa linha. Ela usa, os personagens dela praticamente são todos circulares caracteres, porque são personagens bem acabados, sabe aquela coisa de perfeccionismo na execução e no posicionamento do personagem. E uma característica muito comum nesse personagem é que eles em geral eles começam comuns, mas eles nos surpreendem porque eles vão evoluindo no decorrer da narrativa. Então, conforme a história vai andando, eles vão nos surpreendendo, tá? Na maioria dos casos, eu acho que a Meryl Streep se encaixa muito bem aí nestes personagens. Não sei se era a intenção do autor, quando escreveu o roteiro, que ela o fizesse assim, mas ela tem isso naturalmente nela. Então, ela como atriz, toda vez que vai executar um personagem, ela costuma fazer esse formato. Ela dá essa linearidade, essa circularidade caractere, tá? Criando ali um personagem sistêmico. Muito bem. Outros exemplos se encaixam aí nos clássicos gregos, que é Édipo, né, o rei, Prometeu, da mitologia, Medeia. Medeia, se você não conhece a história, Medeia mata os filhos, apesar de amar os filhos, ela mata os filhos para se vingar do marido depois de ter sido traído. Então, olha que loucura, né? Ela mata os filhos para se vingar do marido. Há quem associe muito isso aí à alienação parental. Temos também aí o Édipo, né, o rei, que após ter descoberto que a sua verdadeira origem, se você conhece a história de Édipo, já deve ter ouvido falar sobre o complexo de Édipo, que ele se apaixona pela mãe, só que ele não sabia que era mãe. Então, ele se apaixona por uma mulher, quando descobre se tratar de sua mãe, ele conclama toda a multidão e fura os olhos na frente do povo. Então, veja a singularidade desse tipo de personagem. Ele vem caminhando de uma maneira comum, se envolve num romance, quando descobre, ele surpreende pela precisão dos seus atos. Então, ele se arrepende do que fez e fura os olhos na frente do povo. O último, Prometeu, né? Tinha Epimeteu e Prometeu, dois irmãos. Prometeu era um dos que ficava encarregado na mitologia de distribuir os tributos, né? Então eles distribuíram para os macacos que o macaco vai subir em árvore, que o cachorro vai latir, que o gato vai miar, que o sapo vai sapear, que o vento vai ventar. Então, eles foram distribuindo os atributos de toda a natureza e os seus seres. E não deixou nada para o homem, né? Tem até uma história aí que tem uma confusão entre ele, Prometeu e Epimeteu, que se encarregou de fazer a distribuição dos dons, né, dos atributos aos seres, e esqueceram do homem. E para compensar, Prometeu vai até o castelo de Zeus, né, vai até ali a casa, né, de Zeus, e rouba o fogo sagrado, então a chama, e entrega para o homem. Olha, isso aí acabou fazendo com que ele tivesse que se aliar aos mortais e aos andrógenos. E aí o castigo dele foi ficar amarrado a um cáucaso com uma águia que ficava ali picando o seu fígado que crescia sem parar. Então o castigo que ele levou, mas a conclusão aqui esse tipo de personagem circular caractere, ele tem em mente o seguinte: o básico, o circular caractere é um personagem bem acabado, que embora venha numa linha de comum padrão,
ele se destaca pela formatação do personagem, pela exatidão dos seus atos e dos seus comportamentos. Tá? Esse é o circular caractere. E o último são os circulares símbolos. Assim como os circulares caracteres, os circulares símbolos são complexos e se apartam de qualquer tipo de simplificação. Nesse caso, diferente dos demais casos, em comum apenas a circularidade, ele não tem nada de simples. Tá? Tudo nesse personagem é complexo. Então, os personagens círculo-símbolo são do tipo que transcendem. Tá? Aqui que se encaixariam personagens da mitologia perfeitamente. Então, são deuses praticamente. Tá? Eles chegam a, não necessariamente Deus, estou usando a mitologia de exemplo, mas são personagens que ultrapassam a ideia de mero ser humano. Tá? Então, eles têm dons além de ser humano, são excepcionais, surrealistas. Um personagem dessa natureza, ele leva esse nome circular símbolo. Eles ostentam uma enorme profundidade psicológica e multiplicidade nas suas ações. Quer dizer, é aquela história, caminha bem no fogo, caminha bem na água. O cara se vira em qualquer área, é bom em tudo. Tá? Se quer exemplos, nós temos aí o Diadorim, do Grande Sertão, Veredas, Ulisses, da epopeia grega Odisseia, né? A Odisseia de Homero. E esses personagens podem ser caracterizados física ou psicologicamente. Então, ou ambas. Tá? Essa é a ideia. Bom, com isso a gente conclui aqui um básico, apenas um passant, para que você acrescente no seu nível literário essas 4 passagens, porque elas vão te colocar em pé de igualdade com qualquer escritor. Tá bom? Isso aí é bastante relevante. Parece um pouco mais chatinho, mas se você rever novamente, você vai ver que tem lá suas singularidades em cada personagem, e você tendo isso em sua mente, você, além de aplicar no seu livro, você também o saberá expô-lo. Tá? Se um dia precisar necessariamente fazer um resumo da sua obra, você poderá apresentar os seus personagens como, olha, eu tenho aqui determinados personagens que são lineares caricaturas, ou circulares caracteres, ou circulares símbolos, ou lineares típicos, enfim, você vai poder fazer o know-how dos seus personagens para uma posterior apresentação a uma editora. Ok? Espero que você tenha gostado. É assim que a gente encerra a nossa aula de hoje e a gente se vê na próxima aula. Na próxima aula eu vou falar com você a respeito de o vilão menos provável, inversão de valores. Não, é imperdível. Tá? A próxima aula, sensacional, que é quando aquele personagem começa como protagonista e termina como antagonista, ou o inverso. Tá? Isso aí pode tornar o seu roteiro surpreendente. Tá bom? Um beijo no seu coração. A gente se vê na próxima aula. Até lá.